Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Leonardo Jardim mentiu para você? O que você não sabe e não pensou ainda sobre a venda de Gerson? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão e o futebol português. Bom, pessoal, primeiro assunto do vídeo é sobre Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, desde a saída do Mister Jorge Jesus do Flamengo, ele é um nome muito especulado em épocas para ser aí o novo treinador do Flamengo. Era o primeiro nome da diretoria na época, o Marcos Braz saiu do Brasil naquele road trip que ele fez aqui na Europa em busca de treinadores, muito animado com o Leonardo Jardim, até botou uma bandeirinha de Portugal naqueles posts enigmáticos dele. Só que no caminho se viu que era totalmente impossível contratá-lo em função das cifras que ele pedia. Lembrando a você que em 2019 foi o último trabalho de Leonardo Jardim dirigindo o Mônaco e sendo campeão francês, com um time que tinha Mbappé no comando de ataque. Depois disso, Leonardo Jardim preferiu não aceitar nenhuma outra proposta. Por quê? Ele estava muito focado em dar continuidade da sua carreira na Europa. O São Paulo, inclusive, através do Muricy, chegou a conversar com ele também. Em vez do Hernan Crespo, para o Muricy, o Leonardo Jardim seria o técnico escolhido, mas, mais uma vez, em relação às cifras, não foi possível a contratação a um técnico que estava desempregado aí há mais de 2 anos. Aqui em Portugal também, o técnico do Porto, Sérgio Conceição, parece que terá algumas propostas do futebol italiano e existe a especulação que ele saia. O que aconteceu? O Porto se especulou também a vinda de Leonardo Jardim e ele explicitamente disse que não tinha vontade de voltar a trabalhar em Portugal, que esperava uma grande proposta da Europa. E aí, para nossa surpresa aqui em Portugal, sai ontem aqui nos jornais a notícia que Leonardo Jardim acaba de assinar contrato com Al Hilal. Al Hilal, para quem não lembra, foi o time que a gente venceu na semifinal do Mundial de 2019. Foi o time que também foi dirigido por Jorge Jesus antes da vinda dele para o Flamengo. Então, mas como é que pode? O cara disse que só iria treinar times da Europa, até conversou com alguns times brasileiros na prioridade dele na Europa. O que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Ele recebeu uma proposta de salário livre de impostos na Arábia Saudita de 5 milhões de euros por 1 ano de contrato. Ou seja, ele vai ganhar no Al Hilal 35 milhões de reais em 1 ano. Se você dividir isso por mensal, dá mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Então, esse é o preço do Leonardo Jardim. Então, muita gente aí, principalmente as pessoas que são mais afoitas, que querem trocar o técnico a cada... Não é nem a cada derrota, a cada gol sofrido do Flamengo, essa que é a verdade. Aí ficam gritando, Leonardo Jardim. Meu amigo, Leonardo Jardim custa 3 milhões de reais por mês. 35 milhões de reais no ano. Ou 5 milhões de euros no ano. E fora prêmios, fora bonificação, fora uma série de coisas. Então, infelizmente, esse preço é completamente inviável, não é para o Flamengo, é para qualquer clube brasileiro. Alguns torcedores vão falar assim, nossa, ele foi para o Al Hilal, e aí, quem sabe, depois dessa passagem pelo Al Hilal, ele pode dirigir um clube brasileiro. Isso até é possível, sim, porque existe alguma tramitação na lei que depois que
que o treinador fica um ano fora do país, ele tem que, se ele voltar depois no ano seguinte, ele vai ter que pagar uma série de impostos. Então, assim, talvez depois desse emprego do Leonardo Jardim, ele não possa treinar em Portugal, né? E aí se abre aí, em agosto de 2022, né, a possibilidade de ele, por exemplo, tentar algum clube aqui no Brasil ou na Europa mesmo, né? Enfim, o fato é que o Al Hilal explode ali técnicos portugueses, né? Enfim, já teve ali o Arthur Jorge, o José Pesqueiro, o JJ, e acabou de sair o José Moraes. De todos esses, só o Pesqueiro que não foi campeão. Todos os outros foram campeões, então eles acreditam muito nos técnicos portugueses e que Leonardo Jardim seja muito feliz lá no Al Hilal, né? Quem sabe até não nos encontramos aí na final do Mundial no Japão, quem sabe sendo adversário da semifinal do Flamengo de novo, antes do nosso jogo com o Chelsea, né? Então, essa notícia que vem de Portugal para dividir com vocês. A outra notícia é muito triste, né? Enfim, parece que não foi anunciado oficialmente, mas parece que o nosso Vapo realmente vai deixar o Flamengo, né? Quem acompanha aqui o meu canal, né, sabe que eu sou radicalmente contra essa negociação, e eu vou explicar um pouco por quê, né? Talvez a minha explicação vá um pouco além dos próprios valores, do próprio conceito em si. Eu acho que o Flamengo teve duas grandes fases na sua história, duas fases heróicas na sua história. Primeiro foi a década de 80. E eu uso essa década de 80 como modelo, até porque eu assisti ela no Maracanã. Eu assisti muito dos jogos daquele Flamengo no Maracanã. Aliás, esse time parece muito, os times se parecem muito. São times extremamente ofensivos, né? Times que também tomavam bastante gols, né? Ambos eles, e times que lutavam até o fim pela vitória, eram totalmente dominantes. Cláudio Coutinho, em 78, começou a montar esse time, em 77, 78, começou a montar esse time, escolhendo as peças e dando uma formatação tática, né? E o grande legado e a grande oportunidade que a gente teve é que era a espinha dorsal desse time, ela se manteve durante muito tempo. Raul, Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, né? E Nunes, posso dizer, ele variou. Essa espinha dorsal, ela não mudou. Os principais jogadores não mudavam. O que mudava às vezes? Figueiredo, Marinho, né? O Marinho até ficou muito tempo também, para ser justo, né? Aí, assim, os caras que defendiam pelos lados para ajudar os laterais, né? Já foi Tita, já foi na esquerda, já foi Júlio César Uri Geller, né? Já foi o outro Júlio César, já foi Baroninho. Na direita, Tita foi a maioria do tempo, mas o Tita saiu, entrou o Helder, né? Enfim, então tinha ali era mais ou menos o mesmo time, e foi a nossa era gloriosa, a nossa era de ouro, né? E nós conseguimos, né, em 2019, trazer alguns reforços para o time que já existia, e com a montagem de um grande técnico como foi Cláudio Coutinho. Eu vou fazer só um parênteses aqui, não fugindo muito do assunto. Cláudio Coutinho sai em 80, né? Entra, entre aspas, um estagiário, que é o Paulo César Carpegiani, que tinha acabado de se aposentar e fazia parte desse time também. Leva o Flamengo ao Mundial, leva o Flamengo a vários títulos, né? E leva aí ao Bi-Brasileiro em 82. Jogou como técnico parte do Campeonato Brasileiro de 83 e é substituído no meio do campeonato por Carlos Alberto Torres, que era outro técnico que nunca havia sido técnico antes, né? A Era de Ouro, ela só termina principalmente com a venda do Zico, né? Enfim, o Zico saiu do Flamengo e se findou a Era de Ouro. Pouco depois saiu o Júnior também, e o time se enfraqueceu. E até a volta do Zico, no final de 85, o Flamengo passou 2 anos aí
tristes, né? Enfim, depois voltou o Júnior também. O Zico deu o Campeonato Brasileiro de 87 e o Júnior deu o Campeonato Brasileiro de 92. Claro, já com outros jogadores, mas enfim, com a mesma mentalidade vencedora. O que acontece, pessoal? Como eu tinha falado, assim, em 2019 a gente formou esse time, né? Enfim, a diretoria acertou muito, né, nas compras do Gabigol, no pré-empréstimo do Gabigol, na compra do Bruno Henrique, o Arrascaeta principalmente, o Jorge Jesus quando chegou, né, aprovou ou indicou Pablo Mari, Gerson, né, enfim, com uma boa equipe que a gente tem, a gente formou aí uma excepcional equipe, ainda mais da forma que Jorge Jesus fez essa equipe ganhar. E criamos a segunda era de ouro, ou talvez a era de prata, né? Campeões em 19, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão carioca, né? Em 20, campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, campeão brasileiro novamente. Em 21, que mal começou, campeão carioca, tricampeonato, hexatricampeonato carioca, campeão da Supercopa do Brasil, bicampeão da Supercopa do Brasil, né? Campeão brasileiro, mas foi do ano passado, né? Enfim, campeão da Taça Guanabara. Temos aí novos títulos a disputar. Então, o que eu acredito? Eu acho que seria normal, em uma situação normal, né? Uma situação que não fosse essa, eu acharia a venda do Gerson boa? Acharia, né? Assim, teoricamente, a venda de Gerson seria dentro de um time corriqueiro, um time que está em formação, eu acho que poderia ser boa. Eu não acho que em função desse momento vencedor que a gente está vivendo, né? Em time que se ganha, não se mexe, né? Então, eu acho que a venda de Gerson vai desfalcar muito o Flamengo. Flamengo, com esse dinheiro, todo mundo sabe, ele não vai sair contratando jogadores, porque, em função da ineficiência de lidar com a pandemia da diretoria, o Flamengo acabou fechando o ano passado com um déficit de 100 milhões de reais, né? Enfim, a probabilidade... Aí uma importância de dizer, não foi só o Flamengo, foram todos os clubes do mundo, não foi só o Flamengo, né? Enfim, mas, assim, poderia ter gerido melhor isso com ações de marketing, com venda de jogadores mais bem elaboradas, os jogadores dos júniores, enfim, com campanhas para se manter o sócio-torcedor, né? Enfim, existiriam outras formas de se manter a eficiência e manter esse time. Por quê? Porque eu acho que mais do que os títulos, como é o time de 81, tem gente que nem era nascido, sabe falar Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adilho e Zico, Tita Nunes e Lico. Esse é o maior legado dessa década de 81. Muita gente nem viu isso, mas sabe repetir. Esse time, na verdade, dessa formatação, jogou apenas 8 vezes juntos. Mas não interessa, né? Todo mundo também sabe falar. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Também jogaram pouquíssimos juntos, também coisa em torno de 8 jogos que outros jogadores foram falando. Mas essa era a base, essa era a espinha base. O Flamengo hoje, ele tira uma peça base aí desse quebra-cabeça todo. Ele se desfaz em função desse jogador, que era um jogador que, teoricamente, poderia ter alguns anos de Flamengo ainda, né? E poderia, através desse conjunto montado, proporcionar mais títulos para o Flamengo, né? Mas aí você tem que ver a questão financeira também. Claro que você tem que se ver a questão financeira, não tenha dúvida. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, né? A questão financeira, ela não é a prioridade de um clube. Como assim não é a prioridade do clube? Uma coisa é você pensar na sua vida pessoal, né? Que teoricamente você não pode ficar com dívidas, não pode, né? Tem que ter uma vida financeira saudável, ou mesmo em uma empresa, né? Uma empresa, independente do ramo dela, o bottom line dela tá gerando dividendos para os seus acionistas. Então, uma empresa privada, ela tem como função
gerar lucratividade para os seus acionistas, e aí a questão financeira passa a ser a prioridade. Né? Se bem que esse ano também, esses anos de pandemia, com certeza os acionistas ficaram aí a ver navios na grande maioria das empresas do mundo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Né? Muita gente tem comemorado a venda do Gerson, dizendo, nossa, compramos por 12 e vendemos por 25, bom negócio. Né? Como o Flamengo não é uma instituição financeira e não é uma empresa privada, o Flamengo é uma instituição esportiva, só passará a ser bom negócio se com essa venda o Flamengo trouxer um jogador melhor para substituir o Gerson, ou que se encaixe melhor. Por quê? O negócio fim do Flamengo não é dar o balanço no azul. O negócio fim do Flamengo é conquistar títulos. Né? O negócio fim do Flamengo é fazer com que os títulos, a sala de troféus, como tem sido ultimamente, elas se encham cada vez mais de troféus, que a gente ganhe tudo. Né? Então, essa é a entidade fim do Flamengo. Ah, mas aí você está querendo que vire a bagunça do passado? Eu até coloquei a camisa do Ronaldinho aqui, ó, né? Que eu tenho do Ronaldinho, da época do Ronaldinho. Uma coisa é a gente gerenciar o risco, né? Gerenciar aí uma não venda de um jogador e criar outros mecanismos para que a gente não exploda a dívida. Então, assim, não vender o Gerson absolutamente não tem nada a ver com voltar ao passado nefasto do Flamengo, de clube que era, inclusive, mal visto financeiramente. Não. Flamengo, mas vai ter mais um ano no vermelho, pode ter mais 3 anos no vermelho. Se você prestar atenção e olhar para o lado, inclusive alguns clubes na mesma situação que o Flamengo continuam fazendo contratações, é uma opção deles. Né? Assim, claro, em algum momento, eles vão ter que reverter isso para equilibrar suas finanças de novo. Né? Mas assim, muita gente acaba falando assim, mas você está falando isso, mas você quer que vire aquela bagunça? Absolutamente. A gente tem que ter ideia de proporção. A vinda do Ronaldinho Gaúcho, como a vinda de Edmundo, a vinda de Romário, a vinda de time milionário, dívidas inconsequentes do passado, foram que criaram a bagunça no Flamengo. Não foi a manutenção de absolutamente nenhum jogador. Ronaldinho, né, acho que até essa diretoria, Ronaldinho, Romário, o Edmundo, eu não sei. Mas, assim, vários jogadores, eles, depois de aposentados, continuavam recebendo do Flamengo devido aos péssimos negócios financeiros. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter ideia de proporção também. Não vendeu o Gerson, vai virar uma bagunça? Isso é uma falácia. Falácia é um argumento fraco que, repetidos várias vezes, parece que é verdade. Não. O Flamengo, ele realmente, não vendendo o Gerson, talvez ele não bata o orçamento esse ano. De novo, o Flamengo não é uma empresa privada, é uma instituição desportiva. As instituições desportivas não falem, não existe falência de um clube. Né? Quando você ouve na imprensa falência de um clube, isso é uma coisa quase que simbólica, porque o clube não falha. Né? Com o potencial da torcida do Flamengo, com a possibilidade da conquista de títulos, como foi o Tetra Brasileiro de 87, lembra só, né, pessoal? Né, a gente teve a época dourada, vamos falar só de brasileiro? Brasileiro, épocas douradas, para vocês verem o quanto ela é importante. 80, 82, 83, né? Foi a época dourada do Flamengo. Aí, venderam o Zico. O Zico voltou, conseguiu sozinho não, com o time, né? Conquistar o Tetra em 87. O Júnior voltou, conquistou em 92. Depois, vocês sabem quantos anos foram? Foram quase 20 anos sem títulos, até 2009. Né? 20 anos sem títulos. Às vezes, o torcedor mais novinho acaba, enfim, tendo as suas opiniões um pouco mais emocionais. Foram 20 anos sem títulos. O Flamengo não conseguiu montar um outro time. Teve oportunidades até, né? Enfim, e por mais administrações, vendeu a geração de 92 do Flamengo por preço de banana, que tinha Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, enfim, uma série de jogadores. E o Flamengo não conseguiu, né? Assim, tem títulos esporádicos, né? Ganhou a Copa do Brasil em 2013 e começou a voltar a ganhar, assim, em termos de essa era. Por isso que é tão importante a manutenção desse time. Nós perdemos Rafinha, temos problema na lateral direita até hoje. Foi tentada a reposição, temos problema até hoje. Vendemos Pablo Mari, tivemos que recuar o Arão na zaga porque não conseguimos repor com qualidade. Então, assim, eu sei que o negócio está praticamente fechado.
ainda tem uma ponta de esperança quase juvenil que alguma coisa dê errado e que o Gerson fique no Flamengo e o Flamengo e a diretoria do Flamengo mostre de fato a sua habilidade, a sua competência empresarial para arrumar outros recursos para acertar esse time, né? Uma outra coisa que eu acho importantíssima da venda do Gerson, que ninguém está falando, é o seguinte, né? E aí eu critico muito a diretoria e por esse aspecto, e eu vou elogiar a diretoria por outro. O que acontece? Por que o Gerson está sendo vendido? Né? E assim, por que a gente não sofreu abordagens sobre outros jogadores? O Gerson só está sendo vendido para a Europa porque o técnico do Olympique de Marseille é o Sampaoli. Somente por isso, pessoal. O que tem acontecido no mercado? O mercado europeu, nos últimos anos, não tem mais investido em jogadores brasileiros já rodados nos seus respectivos, já com certa idade. O modelo de negócio Rodrigo e Vinícius Júnior e Renier é o modelo atual de relação comercial de jogadores entre América do Sul, eu posso dizer, ou melhor, Brasil, eu posso dizer com mais certeza, e Europa. Por quê? Porque eles não querem mais jogadores que venham do Brasil, que não venham da base, para que eles possam formatar técnica e taticamente e intensidade de jogo esses jogadores na Europa. Por quê? Porque eles viram que boa parte dos jogadores falham, né? E aí, essa é uma questão especial do mercado. O Gerson, o pessoal falando, o Real Madrid, o Barcelona. Sendo muito sincero para vocês, o Real Madrid e o Barcelona nem sabem quem é o Gerson. Assim, por quê? Porque uma outra coisa ruim também, né? Eu estou em Portugal, eu tenho o privilégio de conseguir acompanhar o futebol brasileiro. Portugal também não é onde se encontram os clubes mais ricos e com maior possibilidade de investimento. Então, o que eu quero dizer? Tirando Portugal, eu morei na Irlanda durante 9 anos. Nada se fala de futebol brasileiro. Ninguém conhece futebol brasileiro. Então, assim, de certa forma, a diretoria do Flamengo também sabia que esta era a única proposta que viria de um clube europeu para algum jogador do Flamengo, né? Eu não acredito, né? E assim, um jogador do Flamengo que, apesar de não ser muito velho, ele tem 24 anos, ele já passou pela Europa. Então, assim, essa foi uma situação muito específica, de fato, assim, não teria outra proposta, como não teve até agora nenhuma outra proposta de um clube grande da Europa por jogadores do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo campeão da Libertadores, mesmo o Flamengo sendo bicampeão. Eles não olham mais o nosso futebol profissional. Olham, sim, o futebol de base, né? Futebol de base, o tempo todo estão sendo comprados. Aí você pode dizer assim, mas o Cebolinha foi para o Benfica. De novo, Jorge Jesus veio do Brasil, observou de perto os jogadores e contratou alguns deles aqui para o Benfica. Mas, hoje em dia, a norma, ou não diria a norma, mas o hábito é contratar jogadores jovens. Por isso, talvez o Flamengo eu espero que tenha repensado e tenha pensado aí que o Gerson poderia ser uma última alternativa, né? Eu espero que, se essa venda seja concretizada, o Flamengo não caia no erro, por exemplo, que caiu em não contratar o Rafinha lá atrás, né? Enfim, não pense apenas financeiramente no clube, né? De novo, o Flamengo não é um banco e o Flamengo é uma instituição desportiva. Os seus dividendos são títulos, não é fechar no azul. Eu acho que agora, até por falta de informação, tem muito torcedor torcendo pelo balanço do Flamengo, né? Enfim, essa venda do Gerson, se acontecesse alguns anos atrás, os muros da Gávea já estariam pichados, né? O nego não queria nem saber. É a obrigação do dirigente. Às vezes a gente tem uma postura muito passiva em relação aos dirigentes, muito compreensiva, às vezes até de forma estranha, sem querer falar mal de absolutamente ninguém, né? Eu acho que os dirigentes, eles estão lá, né? E eles são abnegados pelo Flamengo, eles estão lá, mas eles têm que ser cobrados, né? Enfim, podem ser elogiados, mas têm que ser cobrados também, né? Como eu costumo fazer aqui, não tenho absolutamente nenhuma ligação com dirigente nenhum e me sinto totalmente à vontade de criticar e meter o pau quando eu acho que tem. E eu acho, de novo, essa venda do Gerson, se não for para repor
à altura, é um erro e pode nos custar títulos no futuro. Uma coisa importantíssima desse contrato, e eu espero que eles tenham pensado nisso, é que deve ter, ou deveria ter nesse contrato, uma cláusula impedindo que o Gerson fosse negociado para outros clubes brasileiros no futuro, antes de consultar o Flamengo. Por que isso, pessoal? Aí vou falar do segundo capítulo aqui da minha explanação em relação à minha dor como torcedor em perder o Gerson. Às vezes a gente pode pensar assim, não, o cara está indo, mas seja feliz, vai conseguir prosperar na Europa. Eu não acredito que o estilo do jogo do Gerson combine com o futebol europeu. Que a velocidade do Gerson combine no futebol europeu. Isso que ele faz no Flamengo é porque, naturalmente, o nosso jogo do Brasil ele é muito técnico, mas ele é mais lento. Aquelas paradinhas de bola que o Gerson dá, né, para arrumar o jogo, para fazer a proteção da bola que encanta tanto a gente, aqui na Europa ele vai ser massacrado. Vai ser massacrado. E eu não duvido nada que, apesar de 5 anos de contrato, o Gerson vire aquele jogador que saia sendo emprestado. Né? Que tudo bem, tem o Sampaoli que insistiu muito para ele vir, né? Para ele ficar. Então, assim, eu não acredito, né? Eu torço, não é que eu torço para que ele tenha muito sucesso, mas eu não acredito que ele tenha sucesso de novo aqui na Europa. E o caminho natural vão ser empréstimos para clubes brasileiros. Você aí, meu amigo torcedor, você já pensou o Gerson vestindo a camisa do Palmeiras? Ou do São Paulo? O que você acha? Ou do Atlético Mineiro? Então, assim, eu espero que uma das exigências, e que não tenham comido mosca nisso, né? Existem cláusulas lá que o Flamengo ganha além dos 25 milhões, que parece que é o valor, pode chegar a 30, né? E ainda tem 25% numa negociação futura, né? Tem as coisas positivas, parece, se isso realmente for verdade, de certa forma, ruim esportivamente e bom, teoricamente bom financeiramente. Mas eu espero, sinceramente, que os dirigentes tenham amarrado isso em contrato também. Que ele não possa voltar para o Brasil, a não ser que seja pelo Flamengo. Ou no mínimo, que o Flamengo tenha prioridade na volta de Gerson. E você, meu amigo, o que você acha da venda de Gerson? Né? Quem você acha que pode substituir o Gerson? Coloca aqui nos comentários. E sobre o Leonardo Jardim? Né? Já vimos que é inviável nos dias de hoje ele ser o técnico do Flamengo. Num futuro distante, né? Imaginando aí que algo aconteça no nosso país e a economia volte a crescer, as coisas voltem a prosperar, esse euro não seja mais esse absurdo que é hoje. Quem sabe aí, você gostaria de algum novo técnico estrangeiro? Não agora, que o trabalho do Rogério Ceni está sendo bem feito e a gente tem ganho tudo. Para o futuro, para 2022, para o meio do ano de 2022, quem que você prefere? Jorge Jesus de volta, que acaba o contrato no Benfica? Leonardo Jardim, enfim, que a gente conhece pouco aí, ou Carlos Carvalhal, que é campeão da Taça de Portugal em cima do Jorge Jesus, e também já disse que convite do Flamengo não se recusa. Quem sabe no futuro, né, após o Rogério Ceni terminar o seu percurso aqui, sendo campeão da Libertadores, campeão mundial pelo Flamengo, né? Enfim, aí, quem sabe até indo para um time da Europa ou indo para uma seleção brasileira, quem sabe nós podemos ter de novo técnicos portugueses no Mengão. Coloque aqui nos comentários. Você que vê esse vídeo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre o Mengão e o futebol português. Aquele abraço. Tchau, tchau.